que você pudesse abrir a sua Bíblia. Atos 10. Atos 10, verso 9 em diante. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Verso 11, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhes disse: levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi alguma coisa impura ou imunda. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta e, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. E enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Vá comigo, por favor, para o capítulo 15 de Atos. Algumas páginas à frente na sua Bíblia. Atos 15. Começando do verso de número 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Verso 19, portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo ao Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhe que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. 22. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, e escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. E com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estava sendo escrito. Verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Equilíbrio é algo importante nas nossas vidas, pois extremos tendem a ser perigosos. Equilibrar não é ficar no meio.
Equilibrar é uma capacidade de administrar com sabedoria, administrar com disciplina, controlar sem permitir que um dos extremos sobressaia e anule o outro extremo. Se você permitir que um extremo sobressaia, você anula o outro extremo. E os extremos são perigosos, mas também são importantes. Por exemplo, comer é bom. Não comer é ruim. Mas comer demais é bom, não é bom. E comer de menos também não é bom. Nós precisamos de equilíbrio. Todo mundo gosta de comer. Comer é maravilhoso. Sexta-feira, a semana passada, pastor Eugênio ligou para mim. Pastor Eugênio é muito interessante a forma dele ser. Ele era mais ou menos sexta-feira, umas 9h30 da noite. A gente já estava nos preparando assim para descansar. E ele disse, dá para mim para chegar na sua casa e tomar um café? 9h30 da noite, nós olhamos no relógio. Que hora você vai estar aqui? Uns 15 minutos, ou seja, 15 para as 10. Onde você está? Estou em Half Moon Bay. Tá bom. Aí ele chegou e na hora de servir o café, eu perguntei, Eugênio, que eu soube, ele falou assim, eu estou aqui numa pizzaria. Aí ele chegou e falou assim, você vai servir o café corajoso? Não, vai servir um café valente ou medroso? Aí eu falei, qual é a diferença? Ele disse, o café valente vem sozinho, o medroso vem acompanhado. Eu falei, Eugênio, você não já comeu? Ele disse, comer é como coçar, é só começar. Comer é bom, gente, é muito gostoso. Mas o problema é se a gente come demais ou se a gente come de menos. Temos que ter equilíbrio. Dormir é algo fabuloso. Dormir é bom. Não dormir é ruim. Mas os dois extremos são perigosos. Dormir demais ou não dormir nada não é bom. É necessário equilíbrio. Trabalhar é bom. Trabalhar é virtude. Não trabalhar é ruim. Mas não trabalhar é preguiça. E trabalhar demais é escravidão. É preciso de equilíbrio. Ser espiritual, geralmente é bom. Ser carnal, não é bom. Mas já pensou se a gente for extremista? Espiritualidade em extremo é fanatismo. Carnalidade em extremo é desastre. É necessário equilíbrio. Equilíbrio talvez é a disciplina mais difícil de um ser humano. Tanto um cristão como não cristão, manter o equilíbrio. Você está equilibrado. Há dois conceitos bíblicos que têm me chamado a atenção nos últimos dias. O conceito de compaixão e o conceito de santidade. Deus chama a igreja para ser compassiva. E Deus chama a igreja para ser santa. Deus nos chama para amar os pecadores. Deus nos chama para aceitar as pessoas como elas são. Deus nos chama como igreja e como crentes para darmos segundas oportunidades. Deus nos chama para perdoarmos. Deus nos chama para amarmos. Mas de outro lado também, Deus nos chama para sermos santos. Deus nos chama para sermos diferentes. Deus nos chama para sermos sal. Deus nos chama para sermos luz. Deus nos chama para não nos conformarmos com o mundo. Deus nos chama para odiar o pecado. Deus nos chama para ser uma igreja pura. O problema são os extremos. Se nós formos uma igreja extremamente compassiva, nós corremos o risco de cair no que o livro de Gálatas chama de libertinagem. Quando a gente é extremamente compassivo, nós corremos o risco de tornarmos como uma das igrejas do livro de Apocalipse, a igreja de Tiatira, que tolerava o espírito de Jezabel, que induz os servos de Deus à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Quando eu acordei esta manhã, pensando na mensagem, eu sabia que eu ia mencionar essa igreja de Tiatira. Eu rapidamente de manhã cedo abri a Bíblia no livro de Apocalipse 2 e 3 para ver as características daquelas 7 cartas que Jesus envia às 7 igrejas. 7 igrejas, Éfeso,